No vídeo de hoje eu vou te contar a história de uma doença letal que parecia sob controle, mas ressurgiu de repente, preocupando médicos do mundo inteiro. No Brasil foram mais de 100 mil casos só nos primeiros 6 meses de 2023. Essa doença começa com uma ferida que não dói e simplesmente desaparece. Quando surge na boca parece herpes labial ou uma afta. Depois de alguns dias a ferida desaparece mesmo sem ter nenhum cuidado. Alguns meses depois, manchas vermelhas se espalham pelo corpo, e conforme os dias vão passando surgem outros sintomas inexplicáveis como fadiga, dor muscular, febre, queda de cabelo, perda de audição e equilíbrio. Estamos falando de uma doença cruel que, caso não seja combatida rapidamente, causa sequelas graves e pode levar até a morte. Infelizmente, um experimento terrível com seres humanos foi feito para que hoje tivessemos conhecimento e cura desta doença. O ano era 1932 e nesta época não havia antibióticos para tratar bactérias. Ter uma infecção ou qualquer doença bacteriana naquela época era quase uma morte certa e nesse cenário aterrorizante a sífilis intrigava médicos e cientistas. A bactéria causadora da sífilis se chama Treponema pallidum. Essa bactéria, que se parece com uma espiral de caderno, entra no organismo através do ato sexual, pela parte interna da boca e regiões mais delicadas da pele. Qualquer atrito que cause microlesões na virilha, por exemplo, ou até mesmo um beijo, caso haja alguma ferida na boca, já vira porta de entrada para a bactéria. Em 1932 já se sabia que, além disso, a doença podia ser transmitida através de seringas e também de mãe para filho. Nessa época toda a comunidade científica já sabia como se dava a transmissão, porém o que os intrigava era a evolução da doença. Sabia-se que a sífilis atingia 3 estágios e que o último, a fase que podia ser letal, demorava entre 3 e 15 anos depois do início do contágio, e essa fase não era totalmente compreendida. E é aí que entra um dos piores experimentos científicos da história. Nessa época já se tinha observado os estágios finais da doença, mas só em pacientes com casos já avançados e não havia um acompanhamento da progressão da doença. Além disso, só foram acompanhados pacientes brancos. Os cientistas queriam saber se a doença seria mais fatal em negros e, com este questionamento, alguns cientistas do Instituto Tuskegee, nos Estados Unidos, iniciaram uma chocante experiência para entender o progresso da sífilis em homens negros. Foram selecionados homens pobres e analfabetos que aceitaram ser monitorados por equipe médica, com a promessa de que teriam o melhor tratamento. Segundo os cientistas, o experimento duraria apenas 6 meses. Na verdade, o objetivo era deixar a doença seguir o curso normal, e enquanto isso eles registravam tudo enquanto a saúde dos homens ia de mal a pior. Para os cientistas não havia mal algum, já que não havia tratamento para tal doença. Inclusive a autópsia dos pacientes já estava planejada assim que ocorresse a morte por causa da sífilis. Em 1928 foi descoberta a penicilina, medicamento que curava a sífilis. Porém, só no início da década de 1940 que ela se tornou o antibiótico principal para tratar de forma efetiva a doença e que inclusive é usada para tratar, até hoje, todas as formas da doença, seja em crianças, adultos e bebês. Porém, este tratamento foi negado aos homens do experimento. Foram enviadas cartas aos médicos para que estes homens não fossem tratados, pois se tratavam de cobaias. Pois é, um imenso absurdo. Por 40 anos os cientistas acompanharam e viram estes homens e descobriram que a bactéria era capaz de se instalar no coração, no cérebro, fígado e até nos ossos, levando a convulsões, paralisia, cegueira, demência e a morte. O estudo só foi interrompido em 1972 após o escândalo ser escancarado nas páginas dos jornais. Infelizmente já haviam morrido 100 homens dos 399 que estavam no estudo, enquanto o restante estava transmitindo a doença, que circulou descontroladamente nas comunidades negras. Com isso, centenas de pessoas tiveram que lidar com as sequelas das doenças e com os filhos que já nasciam doentes. Somente em 1973 as famílias desses pacientes foram indenizadas e somente em 1997, 65 anos depois, houve um pedido de desculpas do presidente dos Estados Unidos, onde tinham menos que 10 dos participantes dos estudos, já que a maioria havia morrido. É importante salientar que essa história horrível jamais aconteceria nos dias de hoje. Por lei é exigido que os participantes saibam os riscos e finalidade do estudo, além de só ficar sem tratamento se não houver danos à saúde. Quando se iniciou o estudo da sífilis em 1930, não existiam leis para garantir a ética e direitos com experimentos humanos. A ciência é incrível, porém há muitos lados sombrios e não podemos simplesmente ignorar quem perdeu a vida para gerar todo esse conhecimento. E você já conhecia esta parte da história? Gostaria de ver mais vídeos como este por aqui? Se sim, comente, eu apoio para eu trazer mais conteúdo assim. E se você não conhece muito bem essa doença, assista este vídeo e descubra como se prevenir da sífilis. Até porque só em 2020 foram 7 milhões de pessoas infectadas e um dos motivos disso foi justamente a falta de informação. Te espero no próximo vídeo.